Ok. Buenas tardes a todos desde España y buenos días a todos los latinoamericanos. Hoy tenemos un invitado brasileño, él es Cristiano Taca, trabaja en Florianápolis, trabaja con Jaime Bertelli, entonces eso por sí mismo ya habla del tipo de calidad que debe tener como cirujano ortopédico. Eh, Nos va a hablar sobre un tema que la verdad es que es muy interesante porque, bueno, yo tengo mi propia opinión sobre esto, entonces vamos a ver al final de la charla si estamos de acuerdo o no, que es sobre la reconstrucción o artroplastia en las fracturas de cabeza de radio. Nada, Cristiano, bienvenido. No sé si quieres presentarte un poquito, explicarnos dónde trabajas y un poquito sobre tu background. Certo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Quero agradecer o Sergi Barreira e agradecer o Chesco Soldado pelo convite. É muita honra para mim, estou muito feliz de participar dessa conversa, dessa charla. Eu sou cirurgião ortopedista, traumatologista, sou cirurgião de mão e sou cirurgião de cotovelo. Eu sou responsável, chefe do grupo de cotovelo do Serviço de Residência Médica do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, Santa Catarina. E hoje nós vamos falar sobre fraturas da cabeça do rádio, reconstrução ou artroplastia. Esse é um tema que me atrai muito, que eu estudo bastante. Quero agradecer então aqui ao Dr. Sergi. E nós vamos falar então conceito, anatomia, mecanismo de trauma, avaliação, imagem, tratamento e o que levar para casa. Bom, quando a fratura da cabeça do rádio está associada a uma fratura do processo coronoide e uma luxação, nós temos o que chamamos de tríade terrível, que foi descrita por Hotchkiss em 1996. E tem esse nome porque terrível, porque os resultados sempre foram duvidosos e com muitas complicações. E precisa de muito estudo, muito background para poder tratar esse tipo de fratura. A anatomia do cotovelo é muito importante lembrarmos que o cotovelo é uma das articulações mais estáveis do corpo humano. E a cabeça do rádio ela é um estabilizador secundário, mas quando falha o ligamento colateral medial, ela se transforma em um estabilizador primário e ela é o contraforte natural da parte lateral do cotovelo. A mesma coisa, de contrapartida, a faceta anteromedial do processo coronoide é o contraforte medial do cotovelo. Então, é importante a gente conhecer a anatomia do cotovelo e saber que as fraturas da cabeça do rádio, a importância dela, da posição da parte da cúpula que é côncava, que articula com a parte convexa do capitelo, e notar que quando a gente tem um defeito aqui, veja, ela está com o antebraço pronado, está conseguindo manter o contraforte lateral. Quando a gente coloca no defeito, que está ali o fragmentinho da cabeça do rádio solto, encaixa no defeito, coloca o antebraço supinado, ela luxa. Então, aqui, ó, perda da contraforte lateral. A parte, lembrar também da parte da banda anterior do ligamento colateral medial, que se insere no tubérculo sublime, que faz na faceta anteromedial do coronoide, que é muito importante na estabilização do cotovelo. Então, conhecer a função e a relação de cada componente ósseo e de partes moles na estabilidade do cotovelo. Isso é muito importante. Revisar isso em cadáver, revisar nas cirurgias, revisar nos livros, estudar sempre. Os estabilizadores do cotovelo, temos a coluna anterior, que é o coronoide, o braquial e a cápsula anterior, a coluna lateral, o ligamento colateral lateral, a cabeça do rádio, o capitelo e o extensor comum, a coluna posterior, o olecrano, o tríceps e a cápsula posterior, e a coluna medial, onde nós temos também os estabilizadores do ligamento colateral medial e a faceta anteromedial do coronoide. O mecanismo de trauma, ele é bimodal, acomete jovens com trauma de alta energia, com acidente de carro, motocicleta, acidentes automobilísticos, enfim, e os idosos com traumas de baixa energia.
Lembrar que quando está com o antebraço supinado no momento da queda, é maior a tendência de fazer a luxação. E aí nós encaramos a questão da tríade terrível. Quando o antebraço está pronado, é mais a fratura. No caso da tríade, lembrar do ciclo de Rory. Começa rompendo a parte lateral, o ligamento colateral lateral, depois vai para a cápsula anterior e posterior, e por último a parte medial. A maioria das vezes, a banda anterior do ligamento colateral medial está em íntegra. Quando tem lesão completa, a instabilidade fica complexa. Na avaliação clínica, é muito importante lembrar que o antebraço é uma unidade anatomofuncional. Então, nós temos que avaliar a articulação radioulnar distal, compará-la com o lado contralateral, ver se existe alguma instabilidade. Avaliar também a membrana interóssea, nesse caso, é um paciente com lesão de excesso lopreste, veja que tem uma mobilidade aumentada entre os ossos do antebraço e aqui, um reparo cirúrgico desse ligamento interósseo, que é o ligamento que sustenta 70% do pistoneamento entre o rádio e a ulna, o pistoneamento longitudinal. Ainda na avaliação, observarmos a amplitude de movimento do cotovelo, observarmos aqui a questão da estabilidade com o antebraço pronado e com ele supinado. Isso aqui é a mesma coisa daquele vídeo que eu mostrei, onde o contraforte lateral da cabeça do rádio estava preservado, e aqui quando a gente deixa ele supinado, encaixa na fratura e luxa o cotovelo. A equimose medial também é um sinal importante de lesão complexa, de associação com tríade terrível. No exame físico, não podemos confundir quando fazemos o exame de valgo, com o cotovelo em 30 graus de extensão, não podemos confundir a instabilidade medial com a instabilidade rotatória posterolateral. E para isso, sempre fazemos o exame com o antebraço pronado, que aí evitamos uma subluxação da face lateral e quando fazemos o teste em valgo, essa subluxação poderia simular uma lesão do ligamento colateral medial que não existe. Então, tem que tomar esse cuidado. Fazer o teste pivô shift, as imagens raio-x em antero-posterior, perfil e radiocapitelar Greenspan, essa importância da visão radiocapitelar, que tira a sobreposição do rádio em relação à ulna. A tomografia é muito importante em pacientes, principalmente em jovens, com fraturas articulares. A classificação quando existe luxação, ela pode ser simples ou complexa. E quando é complexa, é o nosso caso, temos que atuar. E aí tem as manobras de redução para tirar da urgência na fase aguda. O tratamento, no caso da tríade terrível, é sempre cirúrgico. Abordamos pela abordagem de Cocker, onde abordamos a cabeça radial, o coronoide e o ligamento colateral lateral. Se estabilizou, paramos por aí. Se permanece a instabilidade, aí abordamos na face medial. Em relação à cabeça do rádio, nós temos 3 grandes grupos. Quando tem o desvio mínimo, nós tratamos de uma forma conservadora, né? E o tratamento conservador, ele é um tratamento funcional, no meu ponto de vista. Nunca devemos imobilizar um cotovelo para tratar a fratura da cabeça do rádio. Então, nós iniciamos dessa forma, com o antebraço pronado, orientamos o paciente a fazer a extensão, tudo que ele consegue, contrair o tríceps no final da extensão, com o antebraço pronado, fletir o cotovelo, tudo que ele consegue, contraindo o bíceps no final da flexão, com o antebraço ainda pronado, e aí depois, com o cotovelo em 90 graus, aí sim, fazer a rotação, fazer a supinação. Repetir essa operação 10 vezes, 3 vezes ao dia, e não pode fazer carga, não pode levantar peso, e manter esse tratamento vigiando com raio-x semanais nas primeiras 3 semanas, e depois, com 6 semanas, 1 mês e meio, faz uma última radiografia, e aí libera a carga. Aqui um exemplo clínico de um paciente com desvio mínimo, né? E foi feito o resultado clínico, e aqui note a consolidação do calo ósseo no final do tratamento. E partimos, então, para o grupo das fraturas desviadas, seria o Mason 2. Então, a osteossíntese sempre que possível. Sempre que possível. A técnica é a predileta pelo cirurgião. Nós preferimos o tratamento com tornillos, com parafusos. Então, a fixação estável
e a mobilização precoce, mobilização temprana. Nós fizemos um estudo clínico, uma técnica com parafusos em 130 pacientes, avaliados de 2007 a 2015, com a idade média de 41 anos, e a cirurgia foi efetuada no 8º dia de média. Incluímos as fraturas Mason 2 e excluímos as fraturas com excesso lopreste, montégia, luxação, outras fraturas do cotovelo associadas, ou fratura Mason 3 e 4. Abordamos pela acesso de Cocker e manipulamos, reduzimos a fratura, manipulando pelo foco da fratura, preservando a vascularização, que vem de distal para proximal, sem fazer dissecções no nível do colo do rádio. E introduzimos um parafuso, 45 graus em relação ao eixo do rádio, e a cortical oposta do colo do rádio foi fixada. Ela é uma cortical firme, e esse parafuso, de 45 graus, ele funciona como uma mão francesa, ele mantém a altura da cabeça do rádio. E aí associamos um outro parafuso com 15 graus de inclinação em relação à superfície articular, para estabilizar o fragmento e evitar a rotação do fragmento. Durante a execução desse estudo, nós percebemos que 73% dos pacientes tinham um mecanismo de trauma clássico, com queda sobre a mão espalmada, e 27% queda sobre o cotovelo. Quando a queda era sobre o cotovelo, nós percebemos que havia sempre uma coincidência, que era uma interposição da cartilagem do capitelo, no foco da fratura da cabeça do rádio. Esse é um alvo de um estudo que nós estamos em andamento. Então, aqui um exemplo clínico disso que eu falei, uma interposição condral. Então, essa cartilagem aqui retirada, ela estava no foco da fratura, aqui dentro do foco da fratura, e ela é a cartilagem do capitelo. Aqui um outro exemplo clínico, então, pré-operatório, pós-operatório. Aqui é um caso clínico de um paciente da época do estudo, um paciente com fratura do rádio esquerdo, era o seu lado dominante, fratura Mason 2, foi fixada com os 2 parafusos, e aqui o resultado clínico. Aqui uma outra senhora, operada na época também, com fratura bilateral da cabeça do rádio, fixada com parafusos de Herbert 3.0, parafusos autocompressivos canulados. Então, nós temos que ver que essa técnica ela tem uma desvascularização mínima, nós não precisamos nos preocupar com atrito, nem em relação ao note da ulna, nem em relação ao ligamento anular. A estabilidade é absoluta, é rígida, permite uma mobilização precoce e regresso rápido ao trabalho. E aí fica a pergunta, podemos ampliar para as fraturas cominativas? Aí entramos nas fraturas cominativas. Quais são os limites da fixação? Na nossa opinião, os limites da fixação dependem de uma decisão intraoperatória, né? E baseado em 2 critérios fundamentais, que é a vascularização, a biologia, ou seja, todos os fragmentos têm que estar vascularizados, têm que estar com o pedículo vascular íntegro. E a instrumentação, a parte mecânica, se com o material que nós temos disponíveis, nós podemos efetuar uma fixação estável, de forma que no dia seguinte a gente consiga e permita uma mobilização do cotovelo de uma forma segura, sem medo. A ressecção da cabeça do rádio, ela está proscrita e contraindicada, principalmente na tríade terrível, devido à instabilidade. Quando nós tivemos que ressecar a cabeça do rádio, nós usamos uma prótese metálica. Pode ser feita com, por exemplo, aqui uma prótese de reconstrução mais anatômica, com fixação com aletas no canal do rádio, diversos tamanhos de colo e cabeça, mas nós usamos essa prótese, que é uma prótese em monobloco, e deixamos ela de uma maneira como chamamos de artroplastia de interposição. Ela fica solta apenas para manter a altura. O principal cuidado que devemos ter é que essa parte proximal da prótese não pode ultrapassar essa linha do note da ulna, articular do note proximal da ulna, e fazemos durante a cirurgia movimentos de pronação e supinação para ver o pistoneamento e descartar que ela ultrapasse essa linha. Tendo esse cuidado, é uma prótese excelente, porque não vai haver sobrecarga. A parte da concavidade da prótese articula com a convexidade do capitelo sem ter um ponto específico de pressão. Com isso, conseguimos manter uma estabilidade e a mobilidade do cotovelo e atividades normais do paciente. Então,
Foi feito um estudo em 162 casos, de 2004 a 2016, com idade média dos pacientes 44 anos, foram incluídas as fraturas cominutivas, associadas ou não à tríade terrível, a excellopreste ou a montege, e excluídas as fraturas tipo Mason 2. Nesse estudo, verificamos que 63% dos casos foi feito artroplastia, de interposição, e 37% foi feito síntese. Isso vem aumentando agora com a evolução dos materiais. Quando nós desenhamos esse estudo, nós usávamos o parafuso 3.0. Depois começou a evoluir, tivemos parafuso 2.0 e atualmente usamos parafuso de 1.5 cortical. Sepultamos a cabeça dele, vai até o osso subcondral, ele fica abaixo da cartilagem, então não tem perigo de atrito. E com isso, um parafuso de menor calibre, nós conseguimos fixar fragmentos menores. Então, com isso, nós ampliamos a síntese. Estamos desenhando agora um novo trabalho para ver se a gente conseguiu aumentar, e na minha percepção prática, nós conseguimos aumentar a fixação em relação a esse tipo de fixação para esse tipo. 65% tinha um tríade terrível naquele estudo, 31% Monteja, 4% excellopreste. Tivemos complicações, retiramos a prótese em 2 casos, revisão da prótese em 14, fez ossificação no colo, foi retirado, e todos regressaram ao trabalho e às atividades de vida diária. Então, quando tem 3 fragmentos ou mais, nós temos que prestar atenção agora em relação àquela questão da vascularização e da instrumentação. Lembrando que a reconstrução óssea ligamentar associada é importantíssimo para uma mobilização precoce. Aqui um caso clínico da época do estudo, um paciente de 24 anos, com fratura do rádio, e fratura cominutiva, foi feita uma fixação com reconstrução. Aqui um outro caso clínico, com novamente uma tríade terrível, fratura cominutiva, os fragmentos estavam desvascularizados, então foi feita uma artroplastia de tipo interposição, aqui com 2 meses de pós-operatório, fez essa ossificação, mas não prejudicou a mobilidade dela, né? Ela tem a mobilidade dela totalmente preservada, né? E observem aqui que a cicatriz também fica muito cosmética. Vejam, a cicatriz fica bem tranquila. Aqui está com 2 meses, ela vai melhorar um pouco mais a cicatriz, essa via de Koch. Aqui um outro caso clínico, um paciente de 46 anos, médico, teve uma queda de bicicleta e fez uma fratura cominutiva da cabeça do rádio. Veja que o fragmento está totalmente deslocado. E o achado intraoperatório, ele estava deslocado, conseguimos uma redução mantendo o pedículo dele, e aqui foi usado diversos parafusos, né? E olha assim, nossa, você não vai mexer nunca. E está aqui, ó, o parafuso canulado, aquele que eu uso para fazer o príncipe que pega na cortical oposta do rádio, que eu uso para fazer a mão francesa, que comentei no primeiro trabalho. E aí, os fragmentos menores foram fixados com esse parafuso de 1,5 milímetros. Veja, mobilidade preservada, ele é cirurgião, nosso colega, já está operando aqui com 3 meses de pós-operatório. E é a cicatriz lateral dele. Um outro caso clínico, nesse caso, aqui novamente a gente percebe no primeiro vídeo de cima a importância do contraforte, ó, quando a gente supina, encaixa e luxa o cotovelo. Foi fixado a parte medial, desculpa, foi abordada a parte lateral e mesmo assim persistiu instabilidade. Então aí nós completamos a estabilização com a abordagem medial do cotovelo. Foi ressecada a cabeça do rádio porque estava desvascularizada. Então, aqui o pós-operatório, veja que o paciente recuperou a mobilidade, aqui o transoperatório e aqui o pós-operatório com 3 meses, né? Também fez uma ossificaçãozinha no colo do rádio, mas também não impede a mobilidade do cotovelo dele. Então, foi feita a reinserção lateral e a cápsula anterior e a artroplastia da cabeça do rádio. E, na sequência, testamos estabilidade, não funcionou, não ficou estável o suficiente, então reinserimos o ligamento colateral medial.
E quando eu não tenho a prótese da cabeça do rádio? Aqui é uma foto nas férias nossas, minhas duas meninas estavam brincando na praia e tinha dois engenheiros aposentados desviando o leito do riozinho aqui na praia. Então, quando tu não tem cão, caça como gato, né? Ou seja, caça sozinho. Então, nós usamos a técnica quando não tem prótese, que a fratura é difícil de reconstruir, impossível de reconstruir, nós usamos essa técnica do Dr. Klembosk, fazemos um espaçador, uma prótese com cimento ortopédico, polimetilmetacrilato e um parafuso de 4,5 milímetros, e usamos a seringa. Aqui um detalhe intraoperatório, nessa série inicial que a gente fez, tivemos que revisar 4 casos, porque tinha uma sinovite, talvez sinovite do próprio material do cimento ortopédico, mas é uma alternativa para resolver um problema difícil de ser resolvido. Então, preservar ou ressecar é uma decisão intraoperatória, depende da instrumentação e da vascularização. E quando fazemos a prótese, usamos a artroplastia tipo interposição, deixamos a prótese solta dentro do canal do rádio. Quando tem a tríade terrível, fraturas do coronoide, aí usamos a classificação principalmente do Driscoll, abordando a faceta anteromedial, a importância da faceta anteromedial, como contraforte medial no cotovelo, nos ajudar a reconstruir as tríades terríveis. Lembrar que a fratura do ápice do coronoide é uma fratura, não se insere nada no coronoide, a inserção da cápsula se dá a 6 milímetros distais à ponta, o ápice do coronoide, ela se dá por cisalhamento, né? Então, nesses casos, quando não é possível fixar, resseca ela e reinsere a cápsula anterior. E quando tem a faceta anteromedial, quando tem a faceta anteromedial, aí você tem que fazer a reconstrução desse contraforte medial. E esse contraforte medial, ele pode ser reconstruído com diversos materiais, parafusos, placas específicas, mas isso não vem ao foco dessa aula. Só para lembrar que na tríade terrível a gente tem que lembrar e estudar o coronoide junto. Então, na tríade terrível, nós deixamos enfaixado e o membro superior elevado por 48 horas, iniciamos exercícios ativos assistidos depois dessas 48 horas, estimulando sempre o paciente para uma reabilitação precoce. É muito importante, principalmente nos casos de tríade terrível, nas fraturas de cotovelo de uma forma geral, elas precisam que o paciente seja um parceiro. Então, é muito importante explicar para o paciente antes da cirurgia e estar junto com ele, dando confiança. É importante ter o fisioterapeuta e o terapeuta de mão junto conosco no pós-operatório para fazer um trilho de um trem. Um lado é o cirurgião, o outro lado é o fisioterapeuta, para que o trem, que é o paciente, consiga caminhar e passar e completar a viagem dele com sucesso e reabilitar o cotovelo. Tem algumas complicações, pode ter, mas o que é mais importante? Levar para casa na tríade terrível. Tríade terrível, o tratamento é sempre cirúrgico, o acesso lateral primeiro para reconstruir ou substituir a cabeça do rádio, acessar o coronoide ou reinserir a cápsula anterior, o ligamento lateral. Se ficou estável, paramos por aí. Se ficou instável, acesso medial. Sempre lembrar que a fixação rígida, a artroplastia, a reinserção dos ligamentos permitem uma mobilização precoce. E a reabilitação é fundamental. E no assunto principal nosso, que levar para casa? Preservar ou ressecar a cabeça do rádio é uma decisão intraoperatória. Depende, então, da instrumentação, os materiais e a experiência que temos, e da vascularização dos fragmentos. A ressecção simples, apenas ressecar a cabeça do rádio, nos dias de hoje, está contraindicada. Ela tem um risco grande de levar à osteoartrose primária, a osteoartrose precoce, principalmente da tróclea em relação ao olecano. Então, e é uma osteoartrose difícil de resolver. Então, nós podemos prevenir evitando a ressecção simples da cabeça do rádio. Então, aí, no caso, artroplastia. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquei muito feliz de participar dessa conversação. Muito obrigado. Muchas gracias, Cristiano. Vamos a empezar por revisar las preguntas que hay en el chat.
Mira, la primera pregunta está escrito en portugués. Eh, no sé si tú la puedes leer. Claro. Quando a prótese não fica adequada, dificultando a pronação e dor, é indicado trocar a prótese ou remover? Se a indicação forma troca, qual seria o tempo ideal? E se houver apenas a remoção, o paciente terá função sem perda de movimento? Então, Vera, muito obrigado pela pergunta. É, Quando a prótese não fica adequada, dificultando a pronação e a dor, provavelmente aconteceu o que nós chamamos de overstuffing, né? A prótese ficou um pouco longa. Esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de colocar a prótese. No intraoperatório, como eu comentei na aula, quando nós encaixamos o modelo da prótese, nós temos que checar fazendo o movimento de pronossupinação do antebraço, que a parte mais proximal da prótese não ultrapasse a linha articular do note da una. Se isso acontecer, nós temos a prótese do tamanho correto. Mas, se aconteceu isso, está dificultando a pronação, se está dificultando um movimento de rotação, o que pode ter acontecido é formar uma ossificação, que é uma coisa que acontece, ossificação heterotópica no colo do rádio, bloqueando a pronossupinação, ou pode ser que a prótese efetivamente esteja longa. E se a prótese está longa em overstuffing, nós recomendamos revisar essa prótese, fazer uma revisão, colocar ela no tamanho correto, se tiver ossificação, ressecar essas ossificações e manter a prótese. Em paciente jovem, principalmente, eu contraindico retirada simples da prótese. A retirada simples pode evoluir com artrose no futuro, então isso é uma coisa que a gente evita. E quando fazer isso? A partir do momento que foi detectado que o problema é planejar e executar a cirurgia, né? Não precisa esperar muito tempo, esperar uns 6 meses. Eu esperaria um tempo maior se a tua ideia fosse uma remoção simples, tu esperaria cicatrização ligamentar para evitar instabilidade. Mas como a nossa ideia é uma revisão, então, quanto mais cedo fizer, melhor ele já vai tirar a dor e vai reabilitar mais precocemente. Esto es una complicación que veo de forma frecuente. Prótesis que están overstaff o prótesis que están oversize, que son más grandes de lo que corresponde. Y eso es una cosa importante, como bien has explicado, que con el codo a 90 grados y en pronación completa se tiene que ver que realmente la cabeza de la prótesis no se apoye en el capitellum, porque evidentemente eso va a generar rigidez y va a generar dolor en el paciente. Entonces, no sé por qué, pero da la sensación que mucha gente cuando pone prótesis o piensa que los resultados de la prótesis son malos, porque generalmente las prótesis se ponen grandes y muy apretadas. Y se piensan que poniendo solo la prótesis es suficiente, que muchas veces hay que poner la prótesis y reconstruir los ligamentos para que haya estabilidad. Entonces, bueno, me parece muy acertado el comentario, que no tiene por qué ir tan apretada y lo que es importante es reconstruir los ligamentos. Bueno, vamos a ver porque hay muchas preguntas. Gustavo Sosa pregunta si en algunos casos se utiliza el tratamiento artroscópico, es decir, todavía más mínimamente invasivo, supongo que para fracturas Mason 2, en algunas ocasiones considera hacer artroscopia de codo y síntesis percutánea. Eu sempre faço a síntese aberta. Eu tenho alguns casos que eu tenho feito ultimamente com a videoartroscopia, mas ainda estou na minha curva de aprendizado. Eu não tenho experiência para fazer a videoartroscopia para fratura de cotovelo, né? Então eu faço aberta. Faço aberta, coloco mobilização no dia seguinte. Eu não vejo dificuldade em relação à dor e a cicatrização no pós-operatório.
Então, ainda não me convenceu que teria um benefício muito grande fazer essa fixação de forma percutânea. Mas é uma possibilidade, eu acho que está aí, é o futuro, e eu acho que deve ser feito. Quem quer tentar, eu acho que é uma boa maneira de começar. A videoartroscopia do cotovelo, quando a gente começa, é melhor começar com coisas menores, por exemplo, assim, com quem está iniciando a videoartroscopia de cotovelo, poderia iniciar com a epicondilite lateral, por exemplo, né? E a fratura da cabeça do rádio Mason 2, com um fragmento pequeno deslocado, também uma boa maneira de iniciar a videoartroscopia do cotovelo e fazer a fixação percutânea, no caso, né, com parafuso canulado. É possível e pode ser feito. Hay dos preguntas que hablan un poco de lo que hemos comentado. Giovanni Infante y Nicolás Ramírez hablan sobre eso, la causa de la rigidez en los pacientes con prótesis y Nicolás habla sobre qué estrategias puede utilizar para evitar que el capitellum esté comprimido o la prótesis apriete, le genere dolor en la parte lateral, que es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Del overstaff y el oversize. Verónica Itzel, ¿qué opina de las fracturas de 3 o menos fragmentos, pero con impactación de alguno de ellos, lo cual provoca cierta deformidad aún reconstruida? ¿Se intenta osteosíntesis o artroplastia? Verónica, te preguntan en aquellas fracturas que a pesar de poder reconstruir bien la fractura, hay alguno de los fragmentos que está impactado y genera cierta deformidad. En esos casos, ¿prefieres continuar con una osteosíntesis o pasas a una artroplastia? Mesmo fragmento impactado, se eu tenho possibilidade de fixar, eu vejo que a maioria dos fragmentos externos estão vascularizados, né? E aquele fragmento impactado, se eu consigo colocar ele na posição anatômica, eu prefiro fazer a síntese, tá? Mas desde que o material que eu tenha, eu consigo uma síntese estável para liberar o movimento no dia seguinte. Se eu consigo liberar o movimento no dia seguinte, eu persisto na osteossíntese. Se eu vejo que eu tentei a minha fixação, tentei uma vez, não é para ficar tentando e retentando. Tá? Tens que planejar isso previamente. Toda noite, antes da cirurgia, eu sempre planejo. E aí, na hora da cirurgia, tu faz uma tentativa. Reduziu, conseguiu uma redução anatômica, uma fixação estável na primeira tentativa, tá ok. Vamos manter a osteossíntese. Se você vê que não consegue redução, ou tem dificuldade, tem que tirar e colocar, aí aborta a missão e faz a prótese. Los fragmentos de las fracturas por ejemplo, fragmentos que están muy impactados o fragmentos que están totalmente desprendidos, es decir, que han perdido contacto con el resto del radio, esos fragmentos que están libres, ¿tú consideras que se pueden volver a sintetizar, que vascularmente son favorables? Veja, se o fragmento que está livre é um fragmento pequeno ali na parte central da cabeça do rádio, que não pega a parte externa, que quando eu fizer a redução fechar a cabeça do rádio, aquele fragmento pequeno fica encaixadinho ali, e mesmo ele estando desvascularizado, funcionaria como um enxerto osteocondral, né? Aí, ok, aí dá para manter. Agora, se o fragmento ele é um fragmento que fica na face lateral da cabeça do rádio e eu não consigo fixar ele está desvascularizado, daí eu resseco e faço a prótese. Eso te quería preguntar, porque esa es una pregunta importante. Imagínate que tienes una fractura con minuta, pero que has podido reconstruir 70-80% de la cabeza. Pero hay algún fragmento que es irreconstruible. ¿En qué punto decides hacer una artroplastia o en qué punto decides resecar el fragmento y dejar la cabeza de forma incompleta?
como a gente já tem um certo tempo de cirurgia do cotovelo, eu faço isso já há 23 anos, né? Eu passei por diversos períodos. Teve uma época, lá no começo da minha profissão, que a gente tinha até uma indicação de montar a cabeça do rádio na mesa cirúrgica, né? Tirava os fragmentos, montava, colocava placa e colocava de volta. E isso necrosava. Então, assim, ó, se o fragmento tiver ali, eu montei assim 80% da cabeça do rádio. Ficou um defeito na face lateral, mas esse defeito não vai articular com o note da ulna e o resto da cabeça ficou bem estável, daria para considerar manter a cabeça do rádio. Agora, se o defeito articula com o note da ulna, ou se o defeito for maior do que 20% da cabeça do rádio, eu recepo e coloco a prótese, porque a prótese não dá problema nenhum, né? Nós encaramos a reconstrução anatômica, porque tudo que for anatômico sempre é melhor, né? Então, nós reconstruímos, sempre que possível, reconstruímos. Mas o uso da artroplastia não causa um defeito, não causa uma deficiência, não deixa o paciente incapaz para fazer esportes ou atividades que ele queira desenvolver. Então, se não consegue fixar ele de uma forma rígida, ou que o defeito fique ali em torno de mais que 20%, tem que substituir por prótese, na minha opinião. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante, realmente es lo difícil de decidir, pero es muy importante comprender a la gente que a veces, evidentemente siempre hay que intentar sintetizar las fracturas, pero las síntesis heroicas, la típica síntesis que es heroica, estás intentando sintetizar una fractura que es sintetizable, eso va a generar más secuelas, porque si ese paciente después genera una necrosis de la cúpula radial, todo el tiempo de inmovilización, dolor, el resultado siempre es peor que si en ese momento le pones una artroplastia, realmente pones bien la artroplastia, que eso es muy importante, que no esté sobredimensionada, que sea el tamaño adecuado y que los ligamentos estén retensados y se pueda empezar una rehabilitación precoz. Y ahí los resultados son buenísimos. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Por eso me parecía importante preguntártelo. Concordo contigo perfeitamente, essa é a minha opinião. Alvin Solano nos pregunta sobre las complicaciones que presentaron el espaciador de cemento. Me ha parecido muy curioso esa técnica del doctor Klemboski. Essa técnica do Klemboski é uma técnica, assim, vamos dizer assim, o cirurgião tem uma caixa de ferramentas, assim, imaginária, né? Que fica no seu subconsciente para quando as coisas complicam. Então, talvez essa técnica do Dr. Klemboski seja uma técnica para ficar guardadinha ali na caixa de ferramentas do cirurgião. Como eu trabalho em hospital público, teve uma época, um tempo atrás, que o governo não comprou prótese, estava sem prótese, e as tríades terríveis continuaram a acontecer. Então, eu fiz uma série com essa técnica do Dr. Klemboski. E a gente usa ali uma seringa de 10 centímetros cúbicos ou de 20 centímetros cúbicos, dependendo do tamanho da cabeça do paciente, né? Complicação que eu tive foi o seguinte, eu tive nessa série de 10 casos que eu analisei, 4 casos teve uma sinovite, dor, rigidez, era como se ele tivesse um overstuffing, mas ele não estava em overstuffing, eu tinha verificado isso no pré-operatório, a cabeça também não era grande, mas ele fazia uma reação. Então, esses pacientes fizeram uma sinovite intensa, com derrame articular, com rigidez, com dor, e então eu tive que retirar a prótese da cabeça do rádio, essa prótese de cimento, e aí já tinha voltado as próteses de metal, eu retirei, revisei e coloquei uma prótese de metal no local. E aí foi resolvido o problema. Então, provavelmente era alguma sinovite relacionada ao indivíduo mesmo, né? Em reação aos componentes do cimento ortopédico dentro da articulação. Ou algum debris que soltou do cimento. Eu acho pouco provável debris, porque quando eu retirei
quando eu retirei o espaçador de cimento, ele estava do mesmo tamanho, do mesmo formato, ele não tinha deformado, não tinha soltado fragmentos dentro do cotovelo. Então, na minha opinião, foi uma reação ao material usado. Me ha parecido muy ilustrativo el vídeo que has puesto de cómo iniciar la terapia con la flexión, con la extensión del codo en pronación y la supinación a 90 grados. Entonces, preguntan si ese mismo protocolo lo utilizas en casos que no sean tipo 1 que has sintetizado de forma quirúrgica. ¿También utilizas el mismo protocolo? Sim, eu uso o mesmo protocolo. Uma outra possibilidade seria fazer aquele over the topping, mas eu uso esse protocolo, que é um protocolo que eu explico para os pacientes, e eles já iniciam no primeiro dia de pós-operatório, quando eu passo a visita, eles já saem fazendo esse tipo de exercício, né? E aí, eu acho que é muito importante, assim, o cirurgião passar no leito do paciente e orientar ele como ele faz o exercício, daí ele vai adquirir a confiança, porque ele sabe que você viu como que foi a cirurgia, ele já te conhece, então ele criando a confiança em você, ele sai sem dor, é muito importante sair sem dor, nós sempre fazemos bloqueio do plexo braquial nesses pacientes, né? E eu tenho verificado também uma outra coisa importante, uma dica importante, é que nos traumas de alta energia, o paciente costuma ter mais dor no pós-operatório. Então, nos traumas de alta energia, muitas vezes é interessante manter um bloqueio, manter o paciente internado 2 dias e replicar o bloqueio ou colocar um catéter de plexo braquial para deixar 48 horas bloqueado, para ele fazer o exercício e sair do hospital sem dor. Então, o paciente saindo do hospital sem dor e iniciando aquele protocolo, aquele exercício de mobilização com o antebraço pronado do lado do corpo, ele vai ter já um salto maior na recuperação dele, na reabilitação pós-operatória. Eso es interesante de saberlo. Pues muy bien, me apuntaré ese truco. Un par de personas preguntan sobre montar las fracturas de la cúpula radial en fracturas conminutas en la mesa quirúrgica. Y bueno, sobre esto pues ya te has pronunciado que a día de hoy mejor no hacerlo. Luego nos preguntan qué tipo de lesión de codo, en qué tipo de lesión de codo usted indica una inmovilización por tiempo prolongado. Visto que indica la rehabilitación precoz, ha visto muchos casos de inmovilización de 4 semanas postoperatorias. Es que estoy leyendo en portugués y claro, entiendo lo que puedo. Na verdade, assim, eu não deixo imobilização no pós-operatório. Na minha opinião, o cotovelo ele tem que ter mobilização precoce, tem que iniciar a mobilização precoce. Eu não vejo o tratamento conservador das fraturas de cotovelo, nós chamamos aqui de tratamento funcional. Nós vigiamos para ver se a fratura está deslocando, vigiamos semanalmente com raio-x nas primeiras 3 semanas, nós evitamos a carga, evitamos o apoio, mas iniciamos a mobilização. É muito importante o paciente mobilizar precocemente. Eu não vejo indicação nenhuma de tratamento de fratura com tala, nem de luxação. A luxação talvez poderia ficar imobilizado 2 ou 3 dias para amenizar aqueles sintomas agudos da dor que teve a luxação para acomodar os tecidos e depois iniciar a mobilização precoce, né? Talvez a gente use imobilização no pós-operatório de reinserção do bíceps, reinserção do tríceps, né? Daí sim, deixa imobilizado talvez uns 10 dias no pós-operatório. E outra situação que poderia usar alguma imobilização seria na reconstrução ligamentar de lesões ligamentares crônicas. Mas aí, nesses casos, a gente também não usa, é uma possibilidade, está escrito na literatura, tá? É certo fazer imobilização no pós-operatório, imobilização articulada, órtese articulada, mas nós não fazemos. Nesses casos, nós usamos aquele aparelho imobilizador interno, fixador interno, se a nossa reconstrução não conseguiu uma estabilidade suficiente para deixar sem imobilização,
nós colocamos um fixador interno do cotovelo para manter ele estabilizado, aquele que foi descrito pelo Dr. Orbey, Sí, Jorge Orbey. de Skeletal Dynamics. Isso. Sí, sí, va muy bien. La verdad es que es un implante que va muy bien. Pues entonces esto es otra cosa de las que es importante que quede claro. Si hay un tipo de lesión que tú tienes que tratar de forma conservadora con una inmovilización por largo tiempo, significa que es una lesión quirúrgica y que Exatamente. en la cirugía tienes que conseguir estabilizarlo para que en la rehabilitación postoperatoria se pueda iniciar de forma precoz. Eso es un concepto que creo que debe quedar claro y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por último, la última pregunta que también me parece muy interesante, de Melissa Bonilla, que dice, en aquellos casos con conminución metafisaria extensa, aunque con fragmentos articulares reconstruibles, es decir, la superficie articular es reconstruible, pero debajo en la metáfisis hay mucha conminución. ¿Qué parámetros se utiliza para decidir si reconstruir o sintetizar o en qué casos artroplastia? Essa é uma questão muito importante mesmo, Melissa. Muito obrigado pela pergunta. A superfície articular está íntegra, né? O problema é a metáfise, né? Então, nesses casos, a gente poderia usar uma placa. Eu raramente uso placa. Muito raro eu usar placa nas minhas osteossínteses, mas nesses casos poderíamos usar uma placa bloqueada de baixo perfil, estabilizar na região ali do colo, no colo para a cabeça do rádio, com parafusos bloqueados, uma placa pré-contornada e estabilizar aí a diáfise e deixando a metáfise ali mais ou menos montada, né? Estabilizar a diáfise com os parafusos bloqueados. Tem que tomar cuidado nesse tipo de lesão, lembrar muito do nervo interósseo posterior que está passando aí, né? Mas como nós trabalhamos com essa parte, somos cirurgiões de mão também, então é uma facilidade que a gente tem, mas sempre tem que recordar que ali está passando o nervo interósseo posterior no colo do rádio, então tomar cuidado, fazer a dissecção dele primeiro nesses casos, né? Mas se fratura, aí é a decisão também intraoperatória. Muitas vezes foi um ferimento de arma de fogo, ou um trauma de alta energia, onde os fragmentos estão soltos, sem vascularização, não adianta fixar. Se ele está sem vascularização, não adianta. Se existe a vascularização, pode ser feita uma ponte óssea, fixar a cabeça e a diáfise, deixando aquela parte dos ossos mais ou menos organizadas e que o organismo consolide. Agora, se estão desvascularizados, com chance de necrose óssea, é melhor ressecar e fazer artroplastia. Totalmente de acuerdo. Para mí es la única indicación que tengo yo personalmente de utilizar placas, porque no me gustan nada las placas y solo las utilizo en ese caso si es que creo que el método del trípode, de utilizar tornillos muy angulados, más de 45 grados, poner 3 tornillos no va a ser suficiente. Pero sí, es el único método, en la única situación en la que planteo utilizar placas. La última pregunta, que está escrita en portugués, no sé si puedes echarle un vistazo. Uhum. É uma pergunta da Vera. A orientação para o paciente em tratamento conservador, a prono-supino orienta em 110 graus para os movimentos. Seria adequado 90 graus, visto que os ligamentos não ficam tensionados? Vera, 90 graus pode ser feito em 110 a 90 graus, essa variação ali não tem muito problema. 90 graus você não vai ter nenhum risco de ter uma instabilidade medial. Então, com 90 graus você pode fazer a pronossupinação, ou se tu preferires com 110 também, vai depender do paciente ali na hora, como que ele está se sentindo da dor. Eu oriento de uma forma geral 90. Mas poderia ser 110? Sim, poderia ser 110, talvez aumentaria a estabilidade do cotovelo nessa região para fazer um movimento de supinação. Mas com 90 também vai estar adequado e vai estar tranquilo.
Cristiano, muchas gracias. Me ha encantado la presentación. La verdad es que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero me ha gustado mucho porque los conceptos han quedado claros y es un tema que a veces no es fácil de sintetizar y has ido directo al grano, has resuelto los problemas o las dudas más habituales y nada, te agradezco tu tiempo. Y tu claridad, la verdad. Eu fico muito agradecido, fico muito honrado pelo convite e estou à disposição. E convido a todos que agora em agosto do ano que vem, de 2024, nós vamos ter o Congresso de Cirurgia da Mão da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão em Florianópolis, na nossa casa. E nós vamos falar bastante de cotovelo também. Então, todos convidados para vir nesse evento. Nos veremos en agosto porque a mí me invitó Caco a ir al Congreso y de hecho en el Congreso va a haber una sección sobre charlas de la RIGMA y va a haber un espacio para la RIGMA allí. O sea que nada, nos veremos allí y te daré un abrazo. Um abraço, muito obrigado. Bom Muy domingo. bien. Cuídate. Tchau, Adiós, tchau. adiós. Gracias. Graças.